Pronto, agora vai estar gravando já. Então, boa tarde, bem-vindos à segunda etapa aí da nossa aula de hoje, dia 9/12/2021. Meu nome é Ricardo Machado e essa é uma aula do curso Técnico de Segurança do Trabalho aqui do campus Natal Central, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, a disciplina de Introdução à Segurança do Trabalho. A nossa aula hoje é sobre caldeiras e a NR13, né? Caldeiras, vasos sob pressão, tubulações e reservatórios. O pessoal está reclamando aqui que não está conseguindo entrar no Zoom, né? Vocês podem falar ali no WhatsApp para eles, enquanto eu comento aí, tentar instalar o aplicativo ou então entrar pelo navegador. Tá? Já deu certo ali para o William. Beleza. Então, alguém comenta ali no WhatsApp, tá? Então, vamos lá. Deixa eu desligar o Zap aqui do computador. E agora vamos exibir aqui a minha tela. Essa. Pronto. Aí, acho que agora eu consigo ver o chat e virar o slide. Estão vendo a tela já? Aí a válvula de segurança. Alguém me responde aí no áudio aí que eu não estou vendo o chat, tá? Deixa eu ver. Pode repetir, professor, o que o senhor falou? Eu não escutei direito. Estão conseguindo ver aí essa válvula de segurança aí? Sim, estou sim. Pronto, agora estou conseguindo ver o chat também, tá? Então, veja aí. Ficou bom a configuração aí na tela aí? Dá para vocês verem o slide grande? E a minha câmera vê também? Sim, tá dando para ver. Tá dando para ver. Pronto, vamos ver então vamos seguir. Então, gente, ó, como falei no começo da aula, aí, na primeira metade da aula, essa válvula, essa pressão dessa mola é calibrada, a tensão da mola é calibrada para ela ceder somente na pressão máxima de trabalho admissível. Tá? E eu vou ter outro dispositivo, que é um pressostato, que controla a minha pressão de trabalho. Então, atingiu a pressão de trabalho, ele desliga o queimador, né? Então, vai regulando isso, liga, desliga ali a entrada de combustível. Em função também do meu consumo do vapor, essa pressão vai diminuindo, aí eu tenho que estar botando mais combustível ou botando mais água. E esse vídeo que eu mandei para vocês pelo WhatsApp, ele mostra um teste, vocês vejam que tem duas válvulas ali, e primeiro ela vai atuar a válvula da pressão de trabalho e depois a válvula da pressão máxima de trabalho admissível. A pressão de operação um pouco mais baixa, e eu posso ter essas duas válvulas calibrando isso, e tem também um pressostato elétrico ali que me dá o acionamento lá dos queimadores. A norma fala aqui nesse item 13444 aqui que tem que ser feita uma inspeção periódica, com exame interno e externo. Então, quem faz essa inspeção? Ela é uma inspeção de segurança, mas ela não é uma inspeção do técnico de segurança do trabalho, nem do engenheiro de segurança do trabalho. É do profissional legalmente habilitado, o famoso PH, que é um engenheiro mecânico ou um engenheiro naval. No meu caso aqui, que também sou engenheiro mecânico, poderia ser, mas não com o meu título de engenheiro de segurança. Eu também não gostaria não de assumir as duas funções, não. Tá? Se for engenheiro de segurança de uma empresa que tem uma caldeira, eu ia querer que a empresa contratasse lá um profissional responsável por essa caldeira. Por quê? Porque essas inspeções, esses exames aí, esses testes, as manutenções, elas vão requerer equipamentos e pessoal especializado, uma equipe de mecânicos mesmo, que faça isso. Então, normalmente, essas empresas, esses profissionais, têm uma empresa que se dedica só a isso, né? Natal, conheço até um dos meus alunos aí é filho do proprietário lá, que faz essa manutenção aí, tá? de caldeiras. Já me tentaram isso, e vocês podem pensar assim, pô, é só para assinar, né? Será que o cara não quer ganhar um dinheirinho, né? Já me convidaram aí uma ocasião, não para caldeira. Não, para caldeira também me convidaram, mas essa que me lembro mais foi lá no CREA, quando eu fui fazer o meu registro aqui no Rio Grande do Norte, tinha acabado de chegar aqui, e a pessoa lá queria que eu assinasse um elevador de obra. Você não é engenheiro mecânico? Então eu só quero que você assine. Não, para assinar eu tenho que ir lá na tua empresa, tem que montar esse equipamento, fazer os ensaios. Não, mas aí fica caro, né? Fica, mas o meu nome é caro, né? Na mesma semana caiu um elevador de obra aqui em Natal, sabe? Não sei se era dessa empresa, né? Então não é assim, tá
Está sem som? Mais alguém não está me ouvindo? Eu estou conseguindo ouvir. Está conseguindo? Então, quem está sem som deve ser a velocidade de conexão, né? Conexão, deve ser a velocidade de conexão lá, que se os outros estão ouvindo, né? Então, não entre nessa, né, de você ser um profissional assinador, né? Você tem que botar o seu nome ali e essas coisas aqui dão problema. Justamente por isso que a norma pede um profissional habilitado, né? Porque eu não posso simplesmente condenar o dono da empresa, né? O dono da empresa não entende de caldeira, ele vai ter que delegar essa tarefa a alguém que vai receber um salário para isso, né? Um salário ou uma consultoria. Então, você vai pegar o camarada que, além da formação, ele também seja especializado, tem um foco do negócio nisso, né? Tá? A cada 12 meses, a gente tem que fazer esse exame interno e externo. Tá? Então, eu vou ter que desmontar alguns componentes da caldeira. Tem os equipamentos também que a gente consegue mandar uma câmera por dentro dos tubos. Tem equipamentos de ensaios não destrutivos, de ultrassom, que eu vou mostrar logo em seguida aqui, que a gente pode estar checando a integridade estrutural. Tá? A cada 15 meses, para caldeiras de recuperação de álcalis. O que é um álcali? É uma base forte. Tá? Então, eu posso estar recuperando esses álcools aí, porque eles, quando reagem, eles geram temperatura. Então, de um outro processo, eu estou gerando vapor com esse material, né? E esse aí vai pedir uma inspeção, um exame a cada 15 meses. E na letra C, ele me diz o seguinte, ó, se eu testar a cada 12 meses, na categoria A, aí, que é a caldeira mais perigosa, se eu já fizer o teste a cada 12 meses, aí eu posso jogar a inspeção interna e externa para 24 meses. Tá? Então, é quesito de norma, né? Ó, vou mostrar agora uns ensaios não destrutivos. Esse aqui é um ensaio de partículas magnéticas. Como funciona? Serve para eu identificar... a Ana Luísa disse que deu certo agora, beleza. O áudio. Então, esse aqui serve para eu identificar trincas numa chapa, né? numa superfície. Isso é importante, porque eu estou com um recipiente sob pressão, então essa trinca pode não ser aparente, mas ela pode originar um colapso, né? Então, como funciona? Você espalha ali malha de ferro em cima da superfície e encosta esse eletroímã naquela região que você quer testar, e aí esse vai criar um campo eletromagnético ali, e vou ter as linhas de fluxo desse campo com a limalha desenhada na superfície da chapa. Então, se tiver ali uma fenda, uma trinca interna, o desenho muda, né? Então, consigo identificar. Outro ensaio é o raio-x. Aplica o raio-x, se usa muito em soldagem, né? Aplica o raio-x e vê se tem alguma trinca interna. Para as trincas de superfície, a gente usa um outro processo, mas antes disso, deixa eu falar desse aqui, que é o ultrassom. O ultrassom serve para a gente medir a espessura de chapa quando eu não tenho acesso ao outro lado da chapa. Imagina um casco de um navio. Não tem como medir essa espessura, eu não vou ter como botar um instrumento que pegue dentro e fora, né? Então, a gente aplica o ultrassom e eu consigo ver a espessura da chapa para ver se a corrosão está comprometendo essa chapa, se ela está fina demais, ela não vai aguentar ali a solicitação, tá? Então, ultrassom. O outro é o líquido penetrante. Para trincas de superfície, defeitos de superfície, que eu não consigo ver a olho nu, a gente usa um kitzinho aqui. Tem um spray de limpeza, que a gente aplica primeiro, depois a gente aplica o líquido penetrante, aí tem um outro spray de remoção do excesso, e depois a gente aplica um terceiro spray aí, que é o pó. E aí, onde tem trinca, vai aparecer ali, vai ser revelado esse último spray a gente chama de revelador. Aí você vê, opa, tem as trincas ali. Toda trinca é um defeito? Não. Se ela tiver um tamanho admissível, a gente chama ela de descontinuidade. Tá? Então, tem um tamanho de trinca que é admitido aí para cada tipo de situação, né? A placa de identificação, já falei, NR13 pede que toda caldeira tenha na sua superfície, em caracteres indeléveis, quer dizer, inapagáveis, né? Os dados técnicos dessa caldeira, e ela cita alguns, eu coloquei aqui os principais, né? O fabricante, o ano de fabricação, a pressão máxima de trabalho, a pressão de operação também, essa aqui, pressão de trabalho,
a categoria da caldeira, vários outros itens aí, eu destaquei esses 4 principais, mas é uma placa grande como essa daqui. Ó. Essa daqui colocaram até o engenheiro inspetor, né? Mas ela vem com a placa já de fábrica, e esse engenheiro inspetor não precisa necessariamente estar aqui na placa, ele tem que estar no relatório da inspeção, né? No documento que é gerado em função dessa inspeção de segurança. Tá? É critério também do engenheiro reduzir a pressão de trabalho. Tá? Se, por exemplo, a caldeira é muito antiga, essas caldeiras duram muito tempo, tá? Mais de 30 anos, aí pode ficar operando, se tiver a manutenção correta, é um equipamento que você começa e se aposenta trabalhando nele. Tá? Mas o engenheiro responsável ali, ele pode dizer o seguinte, ó, não confio mais nessa caldeira, está muito antiga, os dispositivos estão falhando, a espessura da chapa aqui está ruim, então, para uma solução é sucatear, mas tem uma outra solução, caso a caso, né? Em todos os casos é possível isso. Aqui seria reduzir a pressão de trabalho. E aí ele faz um teste hidrostático, determina a nova pressão máxima, a pressão de teste, a pressão máxima de trabalho admissível e a pressão operacional. Tá? E aí talvez possa aproveitar essa caldeira com outro serviço original. Toda caldeira, pela NR13, tem que ter um prontuário, que é um documento que vem de fábrica, tá? Com as especificações técnicas, dispositivos, um manual de operação, né? Esse é o prontuário técnico da caldeira. E aí eu tenho que ter um registro da caldeira, que antigamente a gente chamava de livro da caldeira, que é tudo o que acontece durante a vida da caldeira. Houve uma manutenção, houve uma anomalia aqui, um aumento brusco de pressão, foi substituído um equipamento, um componente, então eu tenho que ter essa vida da caldeira, além do prontuário de fábrica, tem que ter essa vida no registro da caldeira. Tá? Especificação dos materiais, quando eu estou substituindo alguma coisa, o conjunto de desenhos, aí, características funcionais, isso aqui já vem no prontuário de fábrica, né? Mas eu posso ter que alterar eles, aí a gente altera no registro da caldeira. Felizmente, né, a norma já permite o registro eletrônico, tá? Mas antigamente a gente usava um livro mesmo. Antigamente não é tão longe não, viu? Ali na década de 90, a gente ainda usava um livro numerado, com folhas numeradas, né, com a vida da caldeira. E também os dados de dispositivos aí de segurança. Todo o teste que se faz em caldeira, tudo ali é registrado nesse prontuário eletrônico, aí, nesse registro eletrônico. Tá? Quem é que tem que ter curso para operar uma caldeira? Somente para as caldeiras que se enquadram na NR13, a categoria A e classe A, classe B. A gente viu pela pressão lá, né? 20 atmosferas, acima de 20 atmosferas é classe A, e de 0,6 até 20 atmosferas classe B. Tá? Como é que pode ser uma atmosfera menor do que 1? Né? A nossa atmosfera não é 1. É porque essa aí é a pressão manométrica, tá? É 0,6 acima da pressão atmosférica. Tá? E caldeiras menores aí não vai me requerer esse curso aí, mas aí a gente vai lá para a NR12 e equaciona lá um curso para operação de equipamento térmico, com a carga horária menor e tal. Se for necessário aqui, enquadrou como classe A ou B, eu vou ter que fazer esse curso de 40 horas, e aí tem o currículo do curso descrito aí no anexo da NR13. Tá? E ainda a pessoa tem que ter um estágio, uma prática profissional, que no caso da caldeira classe A é de 80 horas, da caldeira classe B é 60 horas. Então, como é feito isso? Normalmente, a empresa que ministra esse curso tem um convênio para realizar estágio em uma outra empresa que tem a caldeira. E aí, o supervisor desse estágio é o engenheiro, o profissional legalmente habilitado, tem que ser um legalmente habilitado que ministra esse curso, vai estar sendo o supervisor desse estágio, acompanhando esse estagiário lá, e aí, ao final dessas 40 horas e mais esse estágio, ele vai ganhar lá o diploma de operador de caldeira, classe A e ou classe B. Tá? Não é qualquer pessoa que pode fazer esse curso também, você tem que ter um ensino médio. Tá? E por que a gente está pedindo isso aí? Uma formação melhor, né? Por que eu não peço só o ensino básico? Porque essas grandezas envolvidas aqui na caldeira, elas pedem um conhecimento mais abrangente.
tá? Conhecimento sobre termodinâmica, sobre pressão, sobre combustão, características físico-químicas aí da água. Então, a pessoa que não tem o ensino médio não vai conseguir se desenvolver como operador desse equipamento caldeira. Tá? Outra parte da norma, não vai dar de ver toda hoje, né? Mas vamos iniciar aqui pelo menos com os vasos sob pressão, e aí amanhã a gente vê as tubulações e os tanques metálicos aí. Da mesma norma, tá? A norma não tem parte 1, parte 2. Esse vídeo aqui, o vídeo gravado, né, da aula assíncrona, que eu separei em 2 vídeos, tá? Mas a norma não tem parte 1, parte 2, não. Tem o capítulo geral, depois entra no capítulo de caldeira, e seguido de vaso sob pressão, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Então, o que é um vaso sob pressão? Ele é um recipiente que vai armazenar um fluido numa pressão maior do que a pressão atmosférica. Então, vocês podem estar pensando agora em um cilindro de mergulho, num cilindro de gás de cozinha, num extintor de incêndio, nesses cilindros automotivos aí também, né? Mas, assim, nem todos eles vão se enquadrar na NR13, porque eu tenho que fazer um produto de pressão vezes volume, tá? Essa pressão em quilopascal e o volume em metro cúbico, e se esse produto, essa conta, der maior do que 8, aí vou ter que usar a norma, vou ter que usar a NR13, tá? Vai pedir um operador qualificado, de acordo com o anexo B aí, o item B do anexo 1 aí da NR13, vai pedir uma série de dispositivos. E esses outros, como é que eles também não têm problema de explodir? Tem também, né? Mas eles têm normas específicas, eu vou seguir normas da ABNT. Por exemplo, o extintor de incêndio ele tem uma norma de construção, cada tipo de extintor vai ter uma norma de construção. E eu tenho uma empresa que vai aplicar lá o selo do Inmetro nesse cilindro, nesses aqui também, de automóveis, aí, aqueles de botijão de gás também, vou ter um número de fabricação ali, um número de série, e eu vou ter um profissional responsável técnico, não na minha empresa, mas lá na empresa onde eu faço a manutenção desses cilindros. Tá? Se enquadrar aqui na NR13, eu tenho que ter um profissional que seja funcionário da empresa ou prestador de serviço, como uma consultoria, uma assessoria. Tá? E aí eu vou ter que ter o operador capacitado de acordo com a NR13. Tá? Então, nem todos vão se enquadrar na NR13. Tá? Compressores de ar comprimido, de ar aqui, muitos se enquadram, tá? Depende da pressão e do volume, em alguns casos aí, autoclaves maiores, aí pode ser também, é um reservatório de pressão, né? Essas pequenas normalmente não se enquadram. Não quer dizer que eu não tenha que ter treinamento nenhum, né? Eu vou ter o treinamento da NR12. Aí, lá no começo da norma, fala pressão vezes volume em quilopascal. Mas aqui no capítulo do vaso sob pressão, diz que eu tenho que usar a pressão em megapascal, tá? Para fazer esse produto, para ver qual é a classe do meu recipiente. Tá? Então, tem só essa pegadinha aqui do megapascal, do quilopascal lá no início da norma, para eu enquadrar se uso ou não a NR13. E aqui, qual é a categoria do meu vaso sob pressão, que depende da pressão e do volume, mas aí a pressão em megapascal. E aí, como é que eu vou converter isso? Uma atmosfera, gente, tá? É igual a 1 quilo por centímetro quadrado. E é a mesma coisa que 100 quilopascal. O megapascal eu vou ter que dividir, não vou dividir por 100, né? Mas vou dividir por 1000. Então, vamos ver lá. Nesse caso aí de passar de quilo para lá, né? Mas assim, uma atmosfera tem 100 quilopascal e tem 0,1 megapascal. Então, esse aqui é um compressor de odontologia, esse aí já dá para ver que ele está corroído ali, então já pediria um ensaio hidrostático aí desse cilindro, né? Mas o engenheiro responsável aí que vai ter que decidir isso. Então, pego a pressão vezes o volume, a pressão aqui de 8 atmosferas, 0,8 megapascal, vezes 30 litros, nesse volume aí, 0,03 metro cúbico. Isso aí dá 0,024. Aí eu vou numa tabelinha e vai me dizer o seguinte, ó, 0,024 é menor do que 1, então ele é do grupo 5, não
vasopressão do grupo de risco 5, que são os mais levezinhos, tá? E agora eu vou decidir se esse vasopressão aí precisa de um operador treinado. Então, vamos ver aqui. Entra nessa outra tabela, aí depende ali na primeira coluna, ó, é a classe do fluido, né? Se for classe A, por exemplo, material tóxico, combustível, o hidrogênio, acetileno, aí, tóxico com limite de tolerância menor do que 20 ppm, né, partes por milhão. Aí eu vou lá pela categoria, por exemplo, lá a classe 5 de risco, lá, e vou cruzar, né? No meu caso aqui é ar comprimido, deixa eu passar o mouse aqui em cima, não sei se vocês enxergam o mouse, mas vai ser aqui da classe do fluido C. Aliás, C com classe de risco 5, deu padrão, categoria de pressão 5 em algarismo romano. Quando isso aqui dá 1 ou 2, nesses aqui 1 e 2, eu preciso do operador treinado pela NR13. Aqui, ó, 1 ou 2, tem aqui, a classe A, por exemplo, classe C com a pressão 1 aqui, classe C com o risco de potencial de risco 2 também, de categoria 2, aí vou precisar do profissional treinado. E como é essa capacitação, né? Os vasos sob pressão, como falei agora, categoria 1 e 2, vão requerer o operador. Esses vasos, gente, normalmente eles têm, no caso do compressor ali, ele é automático, né? Mas eu posso ter, por exemplo, lá uma autoclave que eu tenho que abrir, fechar, regular ela lá, a temperatura que vai operar, né? Então, vou ter que ter uma pessoa responsável por fazer isso, por manobrar esse equipamento nos momentos de emergência ou nos momentos de operação mesmo, né? O compressor é um caso à parte aí, porque ele é automático. Tá? Então, lá no anexo B, no item B do anexo 1, o item A é o treinamento do operador de caldeira, e o item B é do vaso sob pressão. Então, tem lá o currículo e a carga horária lá desse curso. Tá? Eu tenho aqui também uma tabela para definir a periodicidade da inspeção. Tem até uma questão lá na nossa atividade, lá no Google Sala de Aula. Então, olha só, se for um classe 5 aí, ó, ele vai ter que ter um exame externo a cada 5 anos e o exame interno a cada 10 anos. Por que é classe 5? Porque é aquele que a gente calculou ali, ó, 8 atmosferas, 8 bar, né? Um bar é uma atmosfera, e 30 litros. Então, deu categoria 5. Então, 5 anos para exame externo e 10 anos para exame interno. Que requisitos eu tenho que ter para vasos de pressão? Eu tenho que ter a placa de identificação e local visível ali, com os dados também de pressão de trabalho, pressão máxima admissível. Tem que ter também o prontuário, aquele prontuário que vem do fabricante, e o registro das inspeções. Tem que ter um profissional legalmente habilitado, responsável por esse equipamento, e vou ter que ter aqui visibilidade, acesso para os drenos, as bocas de visita, indicadores de nível, pressão e temperatura, e também acesso para manutenção, operação e inspeção. Aqui está meio redundante, porque ver indicadores de nível, essas coisas aí é da inspeção, né? Então, isso aqui a gente aprendeu lá na NR11, né? Viu também os layouts ali, a disposição para fluxo de materiais, na NR12 também, né? Como dispor as máquinas. Então, tem que ter no meu abrigo desse equipamento, eu posso ter esse equipamento, alguns desses também a céu aberto, tá? Mas no entorno eu tenho que ter espaço para inspeção, para operação, para eu visualizar todos esses instrumentos aí. Se tiver abrigo, no caso da caldeira, do vaso sob pressão, tem que ter pelo menos 2 saídas para eu poder acessar e sair desse abrigo, tá? Ok, já estamos aqui chegando em 38 minutos. Vou deixar essa parte de tubulações para amanhã, tá, gente? Tubulações e os reservatórios para amanhã, e amanhã a gente vai ver também os fornos. Então, ó, de maneira geral, a NR13 não se aplica a todo tipo de caldeira, nem a todo tipo de vaso de pressão, nem a todo tipo de tubulação e nem a todo tipo de reservatório. Tá?
Então, por exemplo, nos reservatórios, reservatórios de superfície que tem mais de 3 metros de diâmetro e mais de 20 mil litros de volume. Aí vou enquadrar aqui na NR13. Tá? No caso dos vasos sob pressão, esses ali que o produto dá maior do que 8, da pressão vezes o volume, a pressão em megapascal e o volume em metro cúbico. As tubulações não são para quaisquer tubulações. Tá? A aplicação da NR13. A gente já estudou tubulações aí em outra aula, mas as tubulações de vapor, de recuperação, eu vou ter que parar a gravação aqui. Tá parando a gravação. E aí a gente aplica a NR13, né? Tá? E as caldeiras a gente viu que pela pressão e pelo volume também, tem algumas que não são nem categoria A nem categoria B, não usa 13. Aí a gente vai recorrer a 12, porque são equipamentos, né? Vai recorrer a NR12. Ok, gente? Alguma pergunta? Façam lá as atividades. Pode falar. Vai disponibilizar hoje essas aulas lá Essas gravadas no aqui? sala de aula? Se der, eu já jogo agora, tá? Assim que eu conseguir baixar aí, eu jogo lá. Tá bom, porque hoje foi um transtorno para conseguir entrar nas aulas. Então, Ficou alguma coisa ruim. Aí para semana que vem eu vou ver um jeito melhor, para a gente não ficar assim nessa sofrência, não. Vai ter um jeito. Tá bom, professor. Obrigada. Tá, valeu. Façam as atividades ali, tem 3 tarefas aí dessa semana, tá? E façam também as da semana, até a semana 5, para a gente poder fechar o primeiro bimestre, tá? Valeu, Pode muito deixar. obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, valeu. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau, boa tarde.